Olá, alunos da quarta etapa. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português para o terceiro bimestre. Eu sou o professor Silas e hoje nós continuaremos falando sobre o gênero teatral dramático. Os elementos de um texto dramático. Para direcionar a encenação, o texto teatral ou dramático, ele possui elementos muito particulares, tais como prólogo, atos, cena, epílogo e as rubricas. Então nós entenderemos a partir de agora cada um desses elementos que estrutura esse texto, né? A estrutura da ação. Nós temos dois tipos, a estrutura interna e a estrutura externa. Na estrutura interna da ação dramática, nós temos a exposição, o conflito e o desfecho. Na exposição é colocado os personagens e os antecedentes da ação. O conflito é a sucessão de acontecimentos, é o enredo que vai constituir a ação teatral. E o desfecho é o final da ação. Na estrutura externa vai se destacar os atos e as cenas, que são dois elementos super importantes dentro desse texto. O ato é uma grande divisão do texto dramático que decorre no mesmo espaço. Já a cena é a divisão do ato determinada pela entrada e saída das personagens no palco. Falaremos a seguir sobre ato. Os atos. Um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo que acontece em um mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano, dependendo do contexto da história. As cenas. As cenas elas podem ser divididas em ato 1, ato 2, e são indicadas pelas entradas e pela saída dos personagens no palco. Atualmente os autores simplesmente dividem o texto em cenas e quase já não utilizam mais os atos como era no passado, né? A divisão da peça, como já foi adiantada, ela é dividida em três partes: exposição, clímax e o desenlace, né? Apresentação dos personagens, o clímax é aquele momento de maior tensão, o melhor momento do texto, e o desenlace é o final. O que seria o prólogo dentro de um texto dramático, né? O prólogo ele é um texto inicial usado para situar o leitor do que vai acontecer na peça teatral, ou trazer uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo. É aquele momento que é utilizado para situar a plateia do que vai ocorrer na história, né? É aquele momento de abertura da peça teatral. Os epílogos, ou o epílogo, é o final, é o desfecho, e fecha de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores. O final precisa ser aceitável para o espectador e satisfazer de modo inteligente. O final feliz traz alívio e elimina a tensão. Já nós não gostamos de um final triste para os personagens, para o herói e a heroína do texto. Então o epílogo é sempre o final. É uma frase lá no final que é dita para finalizar a apresentação. As rubricas. O que são rubricas? São as indicações de cena. Elas vão descrever o que acontece na cena. Se é de dia, se é de noite, ela que vai determinar o local, se a cena ocorre no quarto, na sala, no banheiro. Então ela sempre vai estar entre parênteses ali, escrita em itálico, com aquela letrinha mais inclinada, que é justamente para dizer para o autor, para dizer como o autor deve interpretar aquela cena. Então nós temos dois tipos de rubrica. Nós temos as rubricas de movimento e as rubricas de interpretação. As rubricas de interpretação são aquelas falas, entre parênteses, para informar o ator como ele deve interagir naquela cena. Se ele deve estar sorrindo, sentado, gritando. E as rubricas de movimento, ela vai indicar o movimento que a personagem tem que realizar, que o ator tem que realizar. Então as rubricas cênicas, elas procuram nos dar informações sobre aquilo que se vê no palco. Ou seja, você vai ensaiar uma peça teatral, você precisa encarnar, né, o papel, o personagem, você precisa agir. Então nós temos alguns exemplos aqui, ó. Um belo dia de sol, o João resolveu visitar seu amigo Pedro. Aí nós temos a fala do João, destacada, né? Aí nós temos para Pedro. Aí tem uma rubrica, ó, de dentro, ou seja, ele está dentro da casa. Aí para o João nós já temos assim, ó, coça a cabeça, ou seja, é a ação que ele deve fazer. A rubrica ela orienta o autor na tomada de decisão, o que ele deve fazer na cena. Os personagens do texto teatral podem ser protagonistas, né? Aí nós temos o herói e o vilão, os secundários, e nós temos os figurantes que vão compor a cena, né? A intencionalidade do autor da peça teatral, ele pode querer moralizar,
Ele pode só querer entreter, divertir a parte lúdica ou criticar em relação à sociedade do tempo que ele vive. Ou ele pode utilizar o texto teatral de forma didática, apenas para transmitir um ensinamento. No texto teatral, o narrador geralmente está ausente. Então, é um texto que não vai aparecer narrador, porque a ação ela é conduzida por quem? Pelas personagens. A caracterização de cada personagem no texto se dá por meio do que ele revela sobre si mesmo, né? Em suas falas e por meio das ações dele. Então, ele é um texto que ele vai conter fatos, personagens, tempo, lugar, porque ele é do gênero narrativo. Então, nesse texto, as falas das personagens elas assumem um papel muito importante na construção da história, né? A utilização aí é o discurso direto. Quando o texto teatral é ensinado, fazem parte, além do cenário, outros elementos. Música, que é o fundo musical, a luz, o figurino, a maquiagem, gestos, os movimentos e etc. Tudo isso compõe o texto teatral. E como já é de tradição, chegamos ao final da nossa aula com um mapa conceitual, para lembrar. O texto dramático, ele é um texto que ele tem intenções de divertir, entreter, emocionar, refletir. E quem são os leitores? São aquelas pessoas, em geral, profissionais envolvidos na montagem de uma peça teatral, como atores, diretores, produtor, figurinistas e pessoas que gostam do gênero. Esse texto se organiza para ser representado através de ações, divide-se em atos, em cenas, com falas, vai apresentar rubricas, indicação do nome das personagens no início das falas, e a linguagem desse texto é adequada às personagens, à história e à época que o texto é retratado. E assim nós chegamos ao final da nossa aula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Até a próxima aula.